Nós estamos conhecendo a irmã Flor agora, né, irmão Túlio. Eu chamei de senhor e senhora, eles não gostaram. Então vamos chamar de irmão Túlio e irmã Flor para não, né, não ficar muito. E eu perguntei também se era o Túlio Maravilha. Ele falou, tem alguma coisa de maravilha? Eu falei, tem, rapaz, Jesus está brilhando. É maravilha, né, Flor? Amém? Vamos orar pela irmã Flor, ela vai estar trazendo aí a palavra de Deus. Que Deus possa abrir os nossos ouvidos aí para ouvir o que Ele tem para a igreja. Senhor, cuja nossa presença nós ainda estamos nos alegrando, Senhor. Queremos agora apresentar a vida da irmã Flor, Senhor, diante da Tua presença. Tu a conheces, Tu sabes, Senhor, os intuitos do seu coração. Tu conheces ela, Senhor, melhor do que qualquer outra pessoa, Senhor. E hoje ela está aqui, Senhor, convidada através da irmã Fabiana, da Igreja do Amor Fraternal, Senhor, incumbida com a oportunidade de trazer a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, e que nunca volta vazia. Palavra essa que penetra, Senhor, entre a medula e os ossos, Senhor, é como uma faca de dois gumes, Senhor, que entra, Senhor, e corta para os dois lados, Senhor, na divisão da alma e do espírito, Senhor. Palavra essa, Senhor, que nos coloca de pé, palavra essa que nos ensina, palavra essa, Senhor, que faz no Senhor entender a grandeza do nosso Deus e as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Usa a Tua serva uma vez mais, Senhor, com graça, com poder, com autoridade, Senhor, para que a Tua palavra venha, Senhor, até a Tua igreja e que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não o que nós queremos, porque o que o Senhor quer falar para nós é muito mais importante do que aquilo que nós queremos. Porque o nosso querer tem que estar em segundo plano e em primeiro o Teu querer, Senhor, em nossas vidas. Abençoa a irmã Flor, Senhor, e que a Tua igreja possa estar preparada para receber a Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Eu escolhi estar aqui porque eu gosto de estar mais perto do povo. Eu acho mais aconchegante, sabe? Amém. Como é bom, né? Eu acho que compartilhar da palavra do Senhor é privilégio, né? Nós somos privilegiados de conhecermos o Senhor, de conhecermos a Sua palavra, né? E quando a Fabiana me falou, eu fui me colocar na presença do Senhor e eu disse assim, Senhor, eu quero passar algo, eu quero compartilhar algo que eu tenha vivido, que eu vivo. Porque se eu chegar aqui, eu posso preparar uma boa palavra, vou estudar e preparar um sermão excelente. Mas se eu não viver aquilo que eu preparar, ele de nada vale, porque é o Espírito que testifica. O Espírito Santo, ele tem que testificar na vida de vocês aquilo que ele fez na minha vida. Se eu for compartilhar o que eu não vivo, de nada vale. São palavras soltas, são palavras vãs. E eu fui orar, me coloquei na presença do Senhor, e me veio um texto que eu sou apaixonada, porque esse texto, ele há 22 anos atrás, ele fez toda a diferença na minha vida. E eu escolhi, é um texto muito longo, mas nós não vamos ler todo o texto, porque senão a gente vai perder muito tempo. E eu aconselho a vocês aí em casa, quem não conhece, eu acredito que é uma história muito conhecida, eu acredito que vocês já ouviram falar muito desse texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Vocês podem abrir suas Bíblias. Nós vamos ler só umas porções, tá? Desse texto. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do momento que eu for lendo, eu vou dizendo o versículo para vocês me acompanhar, tá bom? Porque não vai ser todo. Mas há 22 anos atrás, eu tive uma experiência extraordinária com Deus. E esse texto, ele veio na minha vida, e desses 22 anos atrás, que eu tive essa experiência com Deus e o Senhor me deu esse texto até hoje, ele faz parte em todas as situações da minha vida. Eu trago esse texto para a minha vida. E eu vou ler somente um versículo, a partir do que eu vou falando, eu vou dando os versículos e vocês vão me acompanhando, porque realmente é muito longe. Só para explicar um pouco do que está acontecendo, que eu creio que você já conhece o texto, é aquele texto onde Josafá
recebe uma má notícia, chegam para ele e dizem para ele que um grande exército vem contra ele, né? E o texto fala que assim que Josafá ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele teve foi medo. Ele teve medo. E a palavra também diz que a segunda coisa, vamos ler aí como diz o texto. No 2 Crônicas 20, no versículo 2 diz: Então informaram a Josafá, um grande exército, tem umas versões que dizem enorme, vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, ou com medo, tem outras versões que diz com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Há 22 anos atrás, eu tinha um sonho de ter uma filha. Eu tinha 2 meninos e eu tinha um sonho de ter uma menina. E aí eu engravidei, mas eu tinha esse sonho, mas eu não orei antes de engravidar. Eu só falava assim, nossa, como eu gostaria tanto de ter uma filha. E aí eu decidi orar depois que eu estava grávida, que eu já estava grávida. E aí eu digo, nossa, mas agora eu estou grávida e agora eu vou orar para ser uma menina? E o Espírito Santo falou no meu coração que Deus até sexo poderia mudar, se fosse da vontade dele. E eu comecei a buscar ao Senhor todas as madrugadas. E como eu morei em Londrina, é muito frio, as madrugadas são muito frias. Eu morei numa casa que não é como aqui, que tem ar-condicionado, aquecimento. Então eu levantava com muito frio, mas eu me ajoelhava e eu ia buscar o Senhor por aquela causa. E quando eu já estava assim mais ou menos no 6º para 7º mês de gravidez, o Espírito Santo na madrugada falou assim para mim, você está grávida de uma menina. E aquilo foi uma presença de Deus tão grande que eu tomei para mim e o Espírito Santo ainda falou mais. Conta para todo mundo que você está grávida de uma menina. E eu levantei na manhã seguinte e a primeira pessoa que eu falei foi para o meu esposo. Eu falei, eu estou grávida de uma menina. Aí ele falou, mas como você sabe? Eu digo, Deus falou comigo na madrugada. Aí ele, legal, né? Aí comecei a contar para os meus filhos, ou para os meus filhos, meus amigos. Aos meus amigos falavam, cuidado, Flor, porque você pode se decepcionar, você não sabe que é a vontade de Deus. Eu digo, mas Deus falou comigo, eu estou grávida de uma menina. E eu ia nas lojas lá do centro de Londrina e ia comprar coisa de menina. E eu encontrei uma senhora, eu comprava as coisas numa determinada loja, e ela falava, nossa, você já sabe o certo? Eu digo, eu já sei, eu estou grávida de uma menina. Aí ela, quando você tirou a ultrassom? Eu digo, ainda não tirei, Deus falou comigo. Aí todo mundo ficava assim. Ela, mas como é que você tem tanta certeza? Eu falava, Deus falou comigo. Então, para encurtar a história, eu não quis fazer ultrassom, e eu levei aquela história testemunhando que eu estava grávida de uma menina. O povo de Fortaleza, minhas amigas de Fortaleza ligavam para mim e diziam, olha, cuidado, falou, não é bem assim. E parece que o povo não acredita quando a gente diz que Deus fala. Não é verdade? Parece que, sabe? E aí, quando eu estava para o 8º para o 9º mês, eu tive um pequeno sangramento e o meu esposo, na época, é o meu ex-esposo, que eu separei dele, infelizmente. E, infelizmente, porque assim, hoje eu sou casada, sou feliz, mas foi um homem que conheceu o Senhor, não quis andar nos caminhos do Senhor, se desviou, foi para o mundo e disse que não me queria mais, porque a nossa vida tinha Deus demais, por isso que não dava certo. Vai entender o ser humano, né? Amém. E aí, quando eu estava para o 8º, 9º mês, aí eu tive um pequeno sangramento, e aí ele falou assim para mim, você vai ter que tirar esse ultrassom. Aí eu digo, não, peraí, eu vou orar. Me ajoelhei e eu digo, Senhor, as pessoas cobram, elas querem a prova do homem. Senhor, eu estou liberada para a prova do homem, e o Senhor falou comigo, vai, porque tu vai receber a prova que o homem quer. Eu levantei, fui, me preparei, eu digo, vamos, você não quer ver no ultrassom? Então você vai ver. Eu estou grávida de uma menina. E aí nós fomos lá e foi um médico que me atendeu, colocou o negócio, ele falou, e aí, o que é que você já tem? Eu digo, eu já tenho 2 meninos.
Aí ele falou, quer dizer que eu vou ter que providenciar uma menina para você? Eu digo, não, você não vai ter que providenciar porque o Senhor já providenciou. Eu estou grávida de uma menina. Aí ele passando lá, aquele negócio, e o outro me beliscando, né? Porque beliscando. E aí, quando o médico falou, não é que ela está grávida mesmo de uma menina? E eu na maca, glória a Deus, aleluia, tu és fiel, Senhor. E ele me beliscando, né? E eu não podia deixar de falar. Bem, a menina nasceu, uma menina que foi orada, esperada. Quando ela estava com 1 mês de vida, eu recebi uma má notícia. Aqui, como Josafá, sabe? Sabe aquela má notícia que a gente muitas vezes recebe e que te causa impacto? E qual é a primeira coisa que você sente? Medo. Não é verdade? Nós somos cristãos, nós confiamos no Senhor, mas nós somos humanos. E quando a má notícia vem, muitas vezes com ela vem medo, porque Josafá, ele conhecia o Senhor. Josafá sabia quem era Deus, e mesmo diante daquela má notícia, o primeiro sentimento que ele teve, a Bíblia descreve, teve medo. Mas aí, a segunda coisa que ele fez, ele foi consultar o Senhor. Então, quando me chegou aquela má notícia, que foi o quê? Minha filha teve paradas respiratórias. E ela tinha paradas respiratórias que ela ficava roxa e tinha que soprar nas narinas e a gente ficava apavorado. E ela teve 3 paradas respiratórias e não durava muito. Então, minha filha nasceu no Paraná. Com 1 mês de nascida, eu fui para Fortaleza de férias e lá eu recebi essa notícia. Então, minha filha entrou, ela começou a ter paradas respiratórias e nisso nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, ela teve que ir para a UTI, imediatamente para a UTI, porque ela não conseguia mais respirar, tinha que ir para o balão de oxigênio. E aí o médico chegou com a má notícia. Bem, nós não sabemos o que sua filha tem, mas ela também tem um problema do coração. Fora as paradas respiratórias, que eles não sabiam por que eram causadas. E aí, quando vem a má notícia, vem o quê? O medo. Aquela menina tão desejada, sonhada, esperada, de repente estava com enfermidade que os próprios médicos não sabiam o que ela tinha. Diante desse medo que eu senti, eu lembrei-me, o Senhor me levou para esse texto, né? E quando veio o medo, veio a segunda coisa, a segunda opção. Eu poderia buscar o Senhor, como Josafá buscou, né? Poderia buscar o Senhor para saber de Deus o que eu deveria fazer, qual a posição que eu deveria tomar, né? E ali eu fui buscar o Senhor. Quando eu fui buscar o Senhor falou comigo que a enfermidade não era para a morte, mas para que o nome dele fosse glorificado. Ela passou 7 dias na UTI, os médicos não sabiam. Isso foi no 7º dia já, eu já, assim, sem saber o que fazer. E no 7º dia eu fui buscar o Senhor. Eu não fui buscar logo o Senhor, eu fui buscar o Senhor. E o Senhor falou, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome dele seja glorificado. No dia seguinte ela já saiu da UTI, já foi para um quarto. E ali começou todo um tratamento com ela para ver o que descobriram. Da mesma forma que ela entrou na UTI, ela saiu sem eles saberem o que ela tinha. Eu voltei para Londrina e lá foram fazer um estudo para ver o que tinha acontecido com ela. Nunca souberam o que realmente se passou com ela. Hoje ela é considerada especial. Ela tem os neurônios, ela tem umas dificuldades no neurônio, mas é assim, você olha para ela, você vê que ela não tem problema nenhum. Por que eu estou contando isso? Porque quem aqui já não passou por essas mesmas dificuldades, seja de enfermidade, seja de um trabalho, que de repente o teu chefe chega e diz, agora está demitido, não tem mais trabalho, seja em que área for, eu tenho certeza que cada um de nós já experimentou essa experiência de passar pela dificuldade e ter medo. Então, voltando aqui para o texto, como Josafá, como nós, ele teve medo, e a primeira coisa que ele fez foi consultar o Senhor. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele, obrigada. Além dele chamar o Senhor, ele proclamou um jejum. O versículo 5 diz o seguinte: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém
no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. No versículo 9: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do templo, pois ele é o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Versículo 11. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra de nossos que nos deste por herança. É porque o povo estava vindo para querer tirar eles da terra que Deus tinha dado a ele por herança. O nosso Deus não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse grande exército que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A primeira coisa que Josafá também fez aqui quando ele orou, ele reconheceu. Ele reconheceu que diante daquilo ele não era nada. Ele não poderia fazer nada. Mas a confiança dele, a segurança dele está no Senhor. E diante daquela situação que eu estava enfrentando, eu não tinha outra opção a não ser me colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não posso fazer nada. Diante das circunstâncias que nos vêm, e que são muitas vezes, a gente não tem outra opção a não ser dizer: Senhor, eu não posso fazer nada. Porque quando nós conhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada, aí é que vem a manifestação do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é que somos fortes. Por que quando somos fracos somos fortes? É porque exatamente é na fraqueza que vem o poder de Deus sobre as nossas vidas. E foi isso que ele reconheceu. Senhor, ele não estava preparado. Na verdade, o exército de Josafá era muito menor, o contingente de Josafá era muito menor do que aquele povo que estava vindo contra ele. Verso 15. Ele foi orar, o Espírito Santo veio sobre Jaziel e o Senhor fala pelo profeta. Ele disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Primeiro, a primeira coisa que Deus falou para Josafá: não tenha medo. Deus sabia que o primeiro sentimento que Josafá tinha tido era de medo. Então, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: Josafá, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus sabia que esse tinha sido o primeiro sentimento de Josafá. E muitas vezes, quando nós passamos pelas nossas dificuldades e que nós vamos buscar o Senhor e que nós colocamos a nossa fragilidade diante de Deus, e se nós estivermos abertos para ouvirmos a voz do Senhor, a primeira coisa que Deus vai falar é: não tenha medo, eu estou contigo. É a primeira coisa que Deus fala. E foi a primeira coisa que Deus falou para Josafá: nem fique desanimado por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, ela é minha. Quantas vezes nós passamos dificuldade e nós achamos que temos que fazer alguma coisa? Vocês lembram que quando Davi se apresentou a Saul e que ele disse assim: olha, eu vim aqui porque eu já venci o urso, eu já venci o leão, e se eu venci o urso e venci o leão, eu também vou vencer esse gigante. E aí o que Samuel falou para ele? Ah, você não passa de um menino e tal e tal. Então fala o seguinte: você quer ir? Ok, você vai. Então toma aqui a minha armadura, põe as minhas vestes e vai enfrentar o gigante com as minhas vestes. Não foi isso que ele fez? E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Quando nós passamos por alguma dificuldade, em vez de nós nos prostrarmos e colocarmos a nossa fraqueza, a nossa
dependência diante do Senhor, a gente fica procurando estratégias. Não, eu vou fazer dessa forma. Não, peraí, deixa eu pensar direito. Não, vamos fazer assim. Não, desse jeito vai dar certo. Eu vou fazer desse jeito. Então a gente procura as nossas estratégias. Porque muitas vezes a estratégia de Deus, ela é loucura para as nossas vidas. E é exatamente o que aconteceu aqui com Josafá. Aí ele diz, o Senhor fala, né? Pois a batalha não é de vocês. A batalha é minha. Eis que virão pela subida, aí ele vai dizendo, no versículo 2 ele diz, vocês não precisarão lutar nesta batalha. Você já pensou coisa de louco? Coisa mais maluca? Vê um grande exército, aí o cara não tem gente suficiente para lutar, já está com medo, porque os homens dele é bem menor do que o exército do inimigo, e Deus chega para esse cara e fala, ó, tu não vai fazer nada, tu vai para lá, Deus dá as coordenadas para onde ele deveria ir, e quando chega lá, você não faz nada, fica parado, porque a batalha não é tua. E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso, sabe? Em situações que nós enfrentamos. De ficar parado e não fazer nada, sabe? E confiar que a estratégia, que a direção, ela vem de Deus. Porque onde nós colocamos a nossa mão, da nossa maneira humana, a coisa desanda. Não dá certo, não adianta. E isso para mim fala muito comigo, porque quantas e quantas vezes na minha vida eu já enfrentei dificuldades em que eu quis meter a minha mão, né? E quando a gente mete a mão sem antes perguntar a Deus, Deus, o que eu devo fazer? Aleluia. Qual a estratégia para essa dificuldade? E se eu não esperar em Deus, que Deus fala, dá tudo errado. E é loucura, porque chegar para um comandante e dizer, olha, você vai para lá, tá vindo todo o povo, mas você fica lá, parado e não faz nada. Ok. Aí qual foi a estratégia aqui? Vamos lá, seguindo. Aí no versículo, Deus já falou, ó, não faça nada, né? Não tem, continuando aqui o 17. Não tenha medo, nem desanime, saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. No versículo 18, Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adorar perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. A primeira coisa que nós devemos fazer é louvar o Senhor. Independente do que você esteja passando, louve. Adore, louve. Quanto maior for a luta, mais louvor, mais adoração. Porque essa foi a estratégia que Deus deu. No versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, no seu Deus. Vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. O que eles diziam? Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha que coisa de louco. Sai aquele povo todo, aquele exército inteiro que ia enfrentar um povo muito maior do que eles, e eles saem cantando como doido. Deem graças te damos, Senhor, porque tu é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Essa foi a estratégia que Deus deu para ele. E eu acredito que essa estratégia ela não mudou. Eu acredito também que até os dias de hoje é a maior estratégia que nós temos. É em vez de nos lamentarmos, de chorar, de ai meu Deus, isso, por quê?
dá graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Se essa luta ela veio, é porque você vai crescer, é porque a tua fé vai ser acrescentada. É o privilégio, a oportunidade que você tem da tua fé ser acrescentada com essa oportunidade que veio. E aí eles foram cantando, né? 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos Moabitas de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Presta atenção. Vamos imaginar aqui a cena. Eles estavam indo para essa batalha. Só que o povo, os Moabitas e o pessoal de Amon, para onde Deus mandou esse povo, a Bíblia diz, deixa eu acompanhar aqui o texto, os Amonitas e os Moabitas, no 23, atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilaram. Depois de massacrarem os homens de Seir, os de Amon e os de Moabe, depois de atacarem nos montes de Seir, depois de massacrarem os do monte de Seir, destruíram uns aos outros. Quer dizer, eu não consigo imaginar. Houve ali uma batalha que nem Josafá sabia do que estava acontecendo ali. Eu só sei que quando ele chegou lá no lugar onde Deus tinha mandado ele ir, rapaz, aquele povo que vinha contra Josafá estava tudo morto. Estava tudo morto. Porque eles brigaram contra o povo de Seir. Eles mataram, entraram numa luta lá, terminaram a luta e eles se mataram. Eles lutaram entre si. Olha que coisa de doido. Quando Josafá chegou no lugar, estava todo mundo morto. Sabe qual foi o trabalho de Josafá? Pegar os despojos e levar para casa. Olha que coisa mais maluca. Eles só pegaram os despojos e voltaram para casa. Qual a lição que a gente tira para a gente? Qual a lição que a gente tira para a gente? Quando nós tomamos essa posição, primeiro, de ter medo, mas de consultar o Senhor, de confiar no Senhor e glorificar o Senhor porque veio, e confiar nas estratégias, não nossas, mas as estratégias de Deus, a vitória ela vem. Amém. Glória a Deus. A vitória ela vem. Ela vem. Com certeza ela vem. E essa meditação foi o que o Senhor colocou no meu coração. É uma pequena meditação. Mas por que eu quis trazer? Porque nos dias de hoje, a gente passa tanta luta, a gente enfrenta tanta batalha, mas muitas vezes nós queremos guerrear com as nossas armas. Nós queremos as nossas estratégias. Nós queremos fazer do nosso jeito. E muitas vezes Deus está dizendo assim, Flor, fica quieta. Fica parada, não faz nada. Porque eu vou te dar o livramento. E sabe o que acontece? Quando a Flor fica parada, fica quieta, não faz nada, só glorifica, vem. A vitória ela vem. A vitória ela não deixa de vir. Ela não vem no meu tempo, no seu tempo, mas ela vem no tempo de Deus. Porque eu acredito que quando aquele povo, ele foi cantando, sabendo que aquela multidão vinha contra eles, mas eles sabiam que os olhos deles não estavam postos naquela multidão. Aquele povo, eles tinham experiência com Deus como nós temos uma experiência com Deus. Nós sabemos o Deus a qual nós servimos. Se eu perguntasse assim, quem tem uma grande vitória para contar? Cada um de nós teríamos grandes vitórias para contar. Cada um de nós. Josafá sabia quem era Deus. Nós sabemos quem é Deus. E eu queria deixar nessa noite para vocês somente isso. Quando você entrar numa batalha, se Deus está falando para você ficar parado e não fazer nada, não faça. Se Deus falar para você, avance, avance. Mas se Deus disser, fique quieta, fique quieta. Porque com certeza, de alguma forma, Deus vai te dar a vitória. Muitas vezes as estratégias de Deus, ela é loucura para a gente. Ela é loucura. E para encerrar, eu passei por uma grande dificuldade
e eu não sabia mais o que fazer. Foi outra experiência assim, baseado nesse de não faça nada, fica quieta, porque eu que vou dar. Essa luta não é tua, ela é minha. Meu marido ficou desempregado e eu já estava há alguns meses, e isso foi 5 meses atrás, eu já não sabia, orando, buscando o Senhor, porque olha, irmãos, nós não podemos fazer nada sem oração. Eu estava falando para a Fabiana, tudo que eu vou fazer, eu oro. Meu marido sabe disso. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu pergunto a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, fala comigo. E aí nesse dia eu estava no meu carro, chegando no meu trabalho, e eu digo, Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? E o Espírito Santo falou assim para mim, peça demissão. E eu digo, meu Deus, será que é a voz de Deus? Meu marido desempregado e Deus fala para eu pedir demissão? Que coisa mais louca. Mas eu decidi confiar, porque era tão forte, aquela presença de Deus era tão forte na minha vida, que eu digo, não é Deus que está falando comigo. E fé é a certeza das coisas que você espera, é a convicção daquilo, aliás, é a convicção daquilo que você não vê, mas você sabe, porque Deus está falando. Então eu digo, se for do Espírito Santo, eu não sei muito inglês, mas até o inglês vai fluir, porque o Espírito Santo sabe inglês. E eu cheguei ali na minha patroa de impulso, eu falei com ela, olha, não dá mais para trabalhar, falei, me virei e fui. Com 5 minutos ela volta e me faz uma proposta para eu ganhar quase o dobro que eu estava ganhando na casa. E ali eu passei 5 meses trabalhando nessa casa, mas ali eu pude experimentar a confiança e a segurança no Senhor, porque quando eu pedi demissão, meu marido estava desempregado. Eu não estava confiando em ninguém, eu não tinha um trabalho em vista. E muitas vezes, quando nós vamos agir, primeiro a gente quer ter uma carta na manga. A gente quer primeiro ter uma segurança. Se você não tiver uma segurança, você não age. E com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Tem coisa que é pela fé. Você faz pela convicção. Porque quando você faz pela fé, quando você faz pela convicção, Deus não te deixa envergonhar. Deus não, você não passa vergonha quando você tem fé. E nós precisamos disso nos dias de hoje. Você não precisa ter um emprego para te garantir que você vai estar melhor no dia seguinte. Você não precisa das coisas certas e concretas nas mãos para dar passo de fé. Quando nós damos passo de fé, Deus nunca deixou de honrar. Quando eu comecei a contar para todo mundo que eu estava grávida de uma menina sem ter ultrassom na mão, eu não fui envergonhada. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você estiver diante de uma luta, diante de uma batalha, se Deus falar para você não faça nada, não faça. Se Deus mandar você avançar, avance. Mas se Deus disser, fica quieta, não faz nada, porque é eu que vou fazer, você tem que esperar e ficar parado e não fazer nada. Porque quando a vitória vier, toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. Porque você não meteu a sua mão. Que possamos aprender a confiar cegamente no Senhor. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes é difícil. Como foi para Josafá? Será que foi fácil para aquele homem? Um homem acostumado a batalhas, um homem que era acostumado. Deus chegar para ele e dizer, Josafá não faz nada, enquanto um grande exército vinha, não elabora estratégia, não prepara um plano de guerra. Para ele com certeza não foi. Como muitas vezes Deus fala coisas ao nosso coração que não é fácil. Mas quando nós fazemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, com certeza, firmado e alicerçado neles, nós não passaremos vergonha. Porque aquele que espera no Senhor, a palavra do Senhor diz que não espera em vão. Que essa mensagem tenha caído no seu coração. Que a próxima luta que você passar, ou uma luta que você esteja passando, a primeira coisa que você deve fazer é se apresentar diante do Senhor. Se apresente diante de Deus e coloque toda a sua fragilidade diante dele. E diga, Senhor,
eu dependo exclusivamente de Ti, Senhor. Senhor, sem Ti, Senhor, esse exército que está se levantando, eu não posso fazer nada. Mas os meus olhos, Senhor, eles estão postos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti, os meus olhos não estão postos nessa má notícia que me chegou, Senhor. Mas os meus olhos estão postos na Tua promessa. E a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando. Olhe para a palavra do Senhor que diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E eu gostaria agora de orar. Orar por você, por mim, pelas lutas que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. Que o Senhor nos dê uma fé sobrenatural. Uma fé, Senhor, que quando a má notícia nos chegar aos ouvidos, nós possamos nos prostrar diante de Ti e dizer, Senhor, como somos fracos, como somos limitados, como dependemos de Ti, Senhor. E que possamos, pela fé, fazer como aquele povo cantar, Senhor. E que enquanto nós cantamos, Senhor, Tu esteja trabalhando a nosso favor. Eu te peço, ó Deus, dá-nos, Senhor, essa fé, a fé de Josafá, que apesar daquele exército que se levantou contra ele, Senhor, ele teve medo, mas ele te buscou. Ele teve medo, Senhor, mas ele reconheceu que ele não era nada, Senhor. Ele reconheceu a sua fraqueza, Senhor. E nós queremos também, Senhor, reconhecer diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas limitações. E queremos, Senhor, aprender a confiarmos mais em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, acrescenta em nós uma fé, Senhor. Aquela fé, Senhor, que te agrada. Porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. E nós queremos ter uma fé, Senhor, que te agrada. Nós queremos, Senhor, ter uma fé que agrada o Teu coração. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nessa noite que Tu coloque esta fé, Senhor, em cada um de nós, para que no meio da batalha os nossos olhos estejam postos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.